Fala galera, estamos de volta, Jedi das Exatas, e hoje nós vamos ter uma aula bacana. Nós vamos falar um pouquinho sobre estatística. Aí moçada, você está indo pro vestibular aí, estatística cai pra caramba, é muito legal, é fácil demais, é fácil. E se você está achando difícil, porque você ainda não sabe fazer, mas já já você vai dizer que é easy, easy, easy. Então vamos lá moçada, vamos começar. Estatística. Estatística, prof. Estatística é simplesmente um conjunto de métodos para você poder verificar o que está acontecendo, comportamento. Eu quero saber quem é a intenção de voto para um determinado candidato. Quero saber como é que está o comportamento do meu produto, se meu produto está bem aceitado ou não, se tem algum problema. Quero saber como é que está o comportamento das minhas vendas, da minha produção, se eu estou perdendo muito ou não. E então estatística ela é um ramo da matemática muito legal. Vem a partir de gráficos, tabelas, é show de bola. E aí, para a gente começar a entender a estatística, a gente precisa falar um pouquinho sobre população e sobre amostra. O que é população? É aquilo que eu vou estar analisando, são os elementos que têm uma característica em comum. Pegando uma parte dele, eu vou estar pegando uma amostra, porque não dá para você fazer, por exemplo, uma pesquisa, intenção de voto com todo brasileiro, ou com todas as pessoas de uma cidade, sei lá, é complicado, o custo fica muito alto. Então você vai lá e pega uma amostra de uma análise com comportamento, com situações diferenciadas, e aí você consegue fazer o quê? Fazer um cálculo para ter ideia, ó, tantos por cento acham ou querem votar em tal pessoa, tantos por cento gostam disso, gostam daquilo ou não gostam daquilo, tá? Então, população e amostra é bem simples. População é aquilo que eu quero analisar, tem uma característica comum, e a amostra é uma parte dele, certo? Legal. E aí, vamos falar um pouquinho sobre as medidas de tendência central, ou seja, que chega a sempre estar indo para em torno de um certo valor, certo? Uma certa situação. Nesse caso, nós vamos ter aí três tipos de cálculo. Nós vamos falar sobre média, e média ela pode ser classificada como aritmética, ponderada ou até geométrica, que a gente não vai falar aqui, mas é um tipo de média. Mediana, mediana é o cara do meio, e a moda, o que mais aparece, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Média aritmética. A média aritmética é você simplesmente pegar todos os elementos que você tem, somar e dividir pela quantidade total. Então você tem lá 3 elementos, soma os 3, divide por 3, você tem o resultado da média. Lembrando que média aritmética ou tanto ponderada, ela tende a ser uma situação meio complicada. Porque, por exemplo, você tem lá um aluno tirou 10, o outro tirou 0 e o outro tirou 5. Na média, eu somando tudo isso, dividindo por 3, dá 5. Então quer dizer que todo mundo tirou 5? Não. Eu tive um cara excepcional, tive um cara que está com muita dificuldade e tive um cara que realmente está na média. Então, toma um pouquinho cuidado da média para a gente não ter... a análise tem que ser um pouco mais fria, tá? A matemática ela te permite que você faça o cálculo, e o cálculo é simples. Então, vamos lá. Um exemplo. Você tem uma partida de futebol aí, são 10 partidas, e o número de gols que aconteceram em cada uma delas. Eu queria saber qual foi a quantidade média de gols. O que eu faço? Soma todo mundo ali. 3 mais 0 mais 2, blá, 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 somou. 26. Quantos elementos tem? Tem 10. Então, vamos dividir por 10. Ou seja, na média, eu tive 2,6 gols. Aí você fala, opa, 2,6 gols, quer dizer que entraram 2 gols e o 0,6, não, isso aí é matemática, né, meu compadre? Então, na média, 2,6 é um número. O número, ele é aceitável. A análise que a gente vai fazer depois, dependendo do que você está trabalhando, ele pode ser ou não um número exato. Legal? Show. E no caso da ponderada? A ponderada é muito simples. Ela é uma média aritmética. Só que como tem algumas repetições, por exemplo, você tem aí, ó, eu vou numa loja levantar preço em 8 oficinas. O custo, quanto que custa aí para fazer o alinhamento, balanceamento do pneu do meu carro? Fui numa loja 40, 50, nota 40, 45, 45, 50, 60, 45. Na verdade, a média aqui é muito simples. É só somar todo mundo e dividir pela quantidade de elementos que eu tenho. Quantas lojas eu fui? 8. Então eu vou somar todo mundo e dividir por 8. Porém, eu posso fazer essa conta pegando a quantidade que repete. Então eu vou chamar isso aí de peso. E esse peso aí, no caso, por exemplo, quantos números 40 apareceu? 2. Então, em vez de somar 40 mais 40, eu faço 2 vezes 40. 50 mais 50, 2 vezes 50. 3 vezes 45, uma vez no número 60. Somei tudo isso, essa multiplicação, o que acontece? Vou dividir para total. Total de quem? 2 mais 2 mais 3 mais 1. Ou seja, as 8 oficinas. Ah, então é exatamente igual. Média ponderada e média aritmética é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa.
Feito isso, eu descobri que o preço médio é em torno de R$ 47. Entendi. Legal. E daí? Uma média ponderada, então, é aquela situação em que vai repetir. E essa repetição eu vou chamar de peso. E a média aritmética, com o uso de peso, a gente chama de média aritmética, porém ponderada. Muito simples, muito fácil, formulinha aí para você, onde o P1, P2, P3, P4, P5 até PK são os pesos, né? O X1, X2 são os valores, e eu vou estar sempre dividindo o total pela quantidade da somatória dos pesos. Bacana? Muito fácil. Moda. Moda, o que é moda? Moda é aquilo que mais aparece, não é isso? Moda, todo mundo coloca piercing na ponta do nariz, que coisa horrível, mas é moda, então eu vou lá e uso. Moda é aquilo que mais aparece. Em estatística ou numa amostra, o que é a moda? É aquilo que mais aparece também. Então aí, como é que eu posso classificar? Se não aparecer nada, ou seja, se todo mundo for igual, eu tenho uma amostra onde eu tenho um elemento, 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos, ou seja, 1, 2, 3, 4. Apareceu algum número a mais aí? Não. Apareceu o número 1 uma vez, número 2 uma vez, número 3 uma vez, número 4 uma vez. Ou seja, todo mundo igual, não tem moda. Então isso eu vou chamar de amodal. Se, por exemplo, tiver 1, 2, 2, 3, 4. Opa, apareceu o número 2 duas vezes. Então ele apareceu mais vezes. Se ele apareceu mais vezes, ele é a minha moda. E se eu tivesse o número 1, o número 2, 2, o número 3, 3 e o número 4? Espera aí, o número 2 apareceu duas vezes, o número 3 apareceu duas vezes, apareceram em igualdade de vezes, mas cada um na sua vez. Então eu tenho o número 2 que apareceu duas vezes, o número 3 apareceu duas vezes. Eu tenho aí, então, uma situação bimodal, e assim por diante, beleza? Tá, então vamos lá. Qual é a moda na situação que eu tenho na tabela? Pessoas que têm o tipo sanguíneo O, são 717 indivíduos, tipo A, tipo B e tipo AB. Quem tem aí a quantidade maior? Qual tipo de sangue as pessoas têm mais? 717. Opa, então a moda vai ser o quê? O tipo sanguíneo O. É o que mais aparece. Caraca, isso é muito fácil. É, fácil demais. Beleza? Mediana. Mediana é o termo do meio, gente. É o termo do meio. É o cara que está no meio. Então, como é que eu faço para fazer ou para saber quem é o cara que está no meio? Eu preciso ordenar. Ou eu vou ordenar isso na ordem crescente, ou eu vou colocar essa ordem na ordem decrescente. Tá, e daí? Então me mostra um exemplo. O exemplo é o seguinte, vamos lá. Eu vou te dar aí algumas informações. 2, 6, 3, 7, 8. Tá? Como é que eu faço para saber quem é o cara que está no meio? Eu tenho 5 elementos, né? Então eu vou pegar o do meio é o 3. Não. Você vai primeiro colocar em ordem. 2, 3, 6, 7, 8. Coloquei em ordem crescente. Agora sim eu vou pegar o cara do meio. Se eu tenho aí 5 elementos, que posição que é a posição do meio? Tem a formulinha do lado ali, ó. N mais 1, não é isso? N mais 1 dividido por 2. Então a posição é a posição 3. Opa, primeira posição, segunda posição, terceira posição. Então a minha mediana é o número que está no meio, 6. Entendi. E se o número de elementos for par? Não tem problema nenhum. A regra é a mesma. Primeiro você coloca na ordem crescente ou na ordem decrescente. Certo? Feito. Colocou na ordem crescente. Mas espera aí. Quem é o termo do meio? Eu tenho par vezes aqui, ó. Então vai dar, pela formulinha, o N é 6. Mais 1, 7. Então o cara está na posição 3,5. Como é que eu faço para achar o cara da posição 3,5? Posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. Cadê o cara da posição do meio? Não tenho. Então, o que eu faço? Vou tirar uma médiazinha aqui, ó. Somo 4 com o 6, certo? E aí, o que acontece? O valor que está no meio, que inclusive não está apresentado aí na amostra, a minha mediana é o número 5. Entendi. Bacana. Vamos falar um pouquinho agora sobre medidas de dispersão. O que é medida de dispersão? São aquelas variáveis ou aquelas medidas que ficam em torno das medidas de tendência central. Nós vamos trabalhar aí, na verdade, o que eu quero calcular aqui é o desvio padrão, é o quanto a amostra está se afastando ou está chegando próximo de quem? Da média. Só isso, só. Então, como é que eu faço para calcular o desvio padrão? Primeiro, eu preciso calcular a VAR. Quem é a VAR? A VAR nada mais é do que a média aritmética dos quadrados dos desvios. Nossa, não entendi nada. Que formulinha sem vergonha. Matemática deixa eu louco por causa dessas formas. Calma, meu irmão, calma. É muito simples.
Como é que eu vou calcular a VAR? Já já vou te mostrar um exemplo. Você vai calcular primeiro a média. Depois vai pegar cada dado, vai subtrair da média e levar ao quadrado. Para quê? Para não ter valor negativo. O somatório disso, eu divido pela quantidade de elementos e acabou. Achei a VAR. E o desvio padrão? O desvio padrão é muito simples. É só você extrair a raiz quadrada dele. Nossa, eu não entendi nada. Tá difícil, calma. Você está falando muito rápido. Você está nervoso? Não, calma. Vamos lá, vou te dar um exemplo. Eu tenho aí uma situação que foi computado o número de acidentes numa rodovia aí federal. E aí eu vi lá que tem 20 acidentes, 14, 15, 20, 27 e 30. Primeira coisa que você vai fazer para calcular desvio padrão. Eu preciso calcular a média. Soma todo mundo, divide pelo total, são 6. A média significa que eu tive 21 acidentes nesse período analisado. E daí? Como que eu vou calcular a VAR mesmo? Ó que facinho agora. Ó. Você vai pegar cada elemento, cada um dos elementos estão aqui, ó lá, 20, e vai subtrair da média. Tá vendo aqui, ó? 20 menos 21. Isso vai dar menos 1. Mas como é que eu vou fazer a conta? Eleva ao quadrado. Elevando ao quadrado, você vai sumir com a parte negativa. Lá, ó, 14 menos 21. 15 menos 21. 20 menos 21. E assim por diante, tudo elevado ao quadrado. Fazendo essas continhas, você vai chegar no quê? Você vai chegar no valor da VAR. A variação, a VAR, a variância, ela deu 34. Mas eu queria calcular qual o desvio padrão. O desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da VAR. Como é que eu faço para calcular a raiz quadrada mesmo? Ó, tem um esqueminha bem bacana. Você faz o seguinte. Isso aqui é para aproximado, tá? Você pega o valor que você está ali da raiz, 34, e soma com o valor da raiz mais próxima dela. Pode ser acima ou abaixo. Vou dar os dois exemplos para você aqui, ó. Se você somar com o valor acima, qual é o valor da raiz quadrada mais próximo de 34 que você conhece? 36. Você vai fazer o valor da raiz mais o valor da raiz mais próxima e vai dividir sempre pelo dobro do valor da raiz extraída. Entendi nada, calma. O valor da raiz que você quer calcular é 34. Show. Qual a raiz mais próxima de 34? Ou 25 ou 36. Olha lá, o 25 está aqui ou 36. Se você escolher o 36, você vai dividir pelo dobro do valor da raiz. Quanto que é a raiz quadrada de 36? 6. Fez a conta, olha lá, aproximadamente 5,83. Show de bola! E se eu escolher o valor menor? Olha lá, o 34 está entre 25 e 36. Raiz de 25 é 5, então isso aqui dá 5,9. Olha só que legal. É raiz aproximada, o valor está próximo. Observe. Se eu escolher o valor mais próximo dele, o valor vai ficar mais perto da realidade. Se eu escolher o outro, vai ficar um pouquinho maior, mas é aproximado. 5,83, 5,9, pô, show de bola. Entendi. Pô, cara, adorei. Eu também. Então vamos pegar alguns exercícios aí, só para a gente matar isso aqui rapidinho. A professora registrou aí a nota de alguns alunos, são 7 alunos, e os valores foram esses. Eu quero que você mostre para mim qual o valor da mediana e da moda. Primeira coisa, mediana eu faço o quê? Coloco em ordem. Olha lá, ó. Coloquei na ordem. Senhor, mas repetiu o 7, não tem problema nenhum. Coloca na ordem. Mas esse 7 é diferente desse? Não, coloca na ordem. Qual eu ponho primeiro? Coloca o 7, pô. Entendi, desculpa. E aí? Quantos elementos eu tenho? 7. Como é que eu faço para descobrir a posição do meio? 7 mais 1, 8. Dividido por 2, o cara que está na quarta posição. Então conta, ó. 1, 2, 3. Opa, o cara que está na quarta posição é o 5. A mediana é o 5. E a moda? O que mais aparece? O 2 uma vez, o 3, o 4. Opa, peraí, o 7 aparece 2 vezes. Se ele aparece 2 vezes, então a mediana é o 5, a moda é o 7. Pronto, achei a solução. Adoro the math. The math, it's beautiful. Vem comigo no Eagle, Eagle, Eagle. Vambora, próximo. Nossa senhora, esse exercício é para deixar a gente louco. Eu tenho um quadro aqui com medalhas. E tenho um monte de informação. Isso aqui é um pega para capar. Porque o examinador vai fazer você resolver todas essas variáveis. E aí depois, aquelas que forem corretas, você vai somar esse númerozinho que está aqui e a resposta você vai colocar aqui. Entendeu? Tá. Então vamos lá. Do total de medalhas conquistadas, ele afirma que 37,5% foram de ouro. Então vamos lá. Total de medalhas, 24. Medalha de ouro, 9. Como é que eu faço para descobrir qual é o percentual de medalha de ouro no total? Vou pegar 9 e vou dividir por 24, certo? Então vou mostrar isso para você. Olha lá. A primeira está correta, porque 9 dividido por 24 dá 0,375. Mas eu quero o percentual, multiplico por 100. Então a primeira tá show de bola, correta.
Vamos voltar? Vamos. Então, olha lá, ó. Verdadeiro? Verdadeiro. Muito bom, cara. Opa, peraí, não, volta. Vamos voltar primeiro? Vamos. Calculei a média. Vamos lá. Média. Então, a média foram 2 medalhas de bronze por cada país. Certo? Certo. Eu preciso calcular na sequência a variância. Agora, eu vou pegar cada um desses valores e vou subtrair da média, ó. 3 menos 2 ao quadrado, 4 menos 2, 1 menos 2, 2 menos 2, 2 menos 2, beleza? Eleva ao quadrado, somo tudo isso e divide pela quantidade de medalhas, 6. Então, a VAR é 5 sobre 3. Qual é o valor do desvio padrão? O desvio padrão é a raiz quadrada da VAR. Verdade. Então, a 4 está correta. As outras duas, ele vai lá voltar para você aqui e dizer, 50% não ganharam medalha de ouro, tá? Vamos passar rapidinho aqui, blá, blá, blá. Vamos lá, VAR tá desvio padrão, vamos lá, colocando em ordem crescente. Quem é a mediana? Quantos elementos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Beleza. 6, eu vou pegar o cara que está aqui, ó, somar aqui, né, a quantidade total, e aí o cara que está na posição do meio, como não tem posição do meio, porque eu tenho par elementos, eu vou tirar uma médiazinha aqui, ó, entre 2 e 3, então a mediana é 2,5, e lá ele tinha afirmado que a mediana era 2. Legal. Continuando. Então, vamos lá agora, próxima. Dos 12 países, apenas um não participou, certo? Então, são 11. E apenas 3 deles que participaram vão me dar aqui o resultado do quê? Da perguntinha que ele coloca ali, ó. Dos países sul-americanos participantes do evento, 50% não ganharam medalha de ouro. Olha lá, medalha de ouro. Dá uma olhadinha aqui, ó. Tá vendo? Tô. Então, vamos lá. Voltar lá. Parará. Então, a resposta é X. Como eu tive 11, não 12, tiro 3. Qual é o percentual disso aqui? 73%. Legal? Legal. Gente, então agora, ó, como é que eu dou a resposta? As 3 corretas é 1, 2, 3. Uma soma aqui 1 mais 2, 3. 3 mais 4, então a soma é 7. E aí, beleza. Show de bola? Show de bola. Eu tenho aqui um dado em forma de cubo e as faces numerais de 1 a 6 e foram jogados 10 vezes consecutivas. E eu fiz uma tabelinha. O que ele quer que você calcule? A média, a mediana e a moda dessa distribuição. Então, vamos lá. Primeiro, média. Você pega, como isso aqui eu tenho peso, olha lá, quantas vezes é o número 1? 4 vezes. Quantas vezes o número 2? 1 vez. Você faz a multiplicação, ó, 4 vezes 1, mais 1 vezes 2, mais 2 vezes 4, soma e divide pela quantidade dos pesos, ou seja, lá, 4, 1, 2, 6, que vai me dar o total de 10, certo? Calculei, achei a média. Coloque em ordem. Colocando em ordem, bom, peraí, se eu já achei aqui a resposta 3, uma dessas 3 aqui é a minha solução, legal? Tá. Agora você vai colocar em ordem para mim a quantidade de vezes que apareceu. Então, peraí, o número 1 apareceu 4 vezes, então 1. O número 2 apareceu 1 vez. O número 4 apareceu 2 vezes. O número 5 apareceu 2 vezes. Quantos elementos eu tenho aqui? Tenho 10. Quem é o cara que está no meio? Pera aí, o cara que está no meio, ele está na posição 5,5. Então, eu vou somar aqui, ó, 2 mais 4 dividido por 2. A mediana é 3. Pronto, lá, já achei a resposta, hein? Eu não precisaria nem fazer a moda, mas a moda é o que mais aparece. O que mais aparece aqui? Isso aqui aparece 4 vezes. Quem é o número 1? Então, solução está ali. É isso aí. Moçada, valeu. Me segue no meu canal aí. E aí, vamos comigo no Tirurururu. É isso aí. Até mais. E a gente se encontra numa próxima videoaula. Um grande abraço. E que Deus abençoe a América, a Susana e a Sebastiana. Uhul! Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.